Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para Aumentar as Suas Vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Ou aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Você simplesmente pode, se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera pro QR Code para você poder baixar. Ou então na descrição do vídeo aqui você só clica e baixa. Simples desse jeito. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas, estou em mais um vídeo para ajudar você muito mais longe. Eu gostei agora de ficar fazendo esse jeito clássico aí, que era como comecei o canal no YouTube, eu falava assim. Mas vamos lá, hoje é uma sequência de conteúdos que a gente está fazendo, que eu estou trazendo alguns especialistas meus para poder trazer conteúdo de alto valor para vocês e ajudar vocês a ir cada vez mais longe, realmente terem resultado dentro do seu supermercado. E hoje, o que eu fiz? Eu trouxe duas especialistas, que é a doutora Janaína e a Jéssica Lopes, para falar sobre dois assuntos importantes que tem tudo a ver com a sua padaria, que é problemas com os funcionários e principalmente acúmulo de função na padaria. Quer saber mais sobre o assunto? Então a gente vai desdobrar, eu não, né? Minhas especialistas. Então, bora pro vídeo, papai! Eu sou Janaína Bastos, eu sou advogada há 18 anos, cuidando de supermercados e trabalhando, prevenindo ações trabalhistas através do contato diário para que as decisões sejam tomadas sem infringir a lei, arrumando a loja e cuidando também, obviamente, dos processos. Sou mentora do Leandro Rosadas, tenho cursos de departamento pessoal e muitos cursos para advogados nessa labuta. E sou especialista em justa causa, né? Não podia deixar de dizer. Com certeza. Meu nome é Jéssica Lopes, sou padeira, chefe Boulangerie e tenho experiência há mais de 2 anos em gestão e produção de padaria. Já fui dona de supermercado, dona de padaria e hoje sou dona de cafeteria. Então, muita experiência nessa área, tanto na gestão quanto na produção, que é muito importante não saber só fazer gestão, mas também saber produzir. Essa é a parte mais importante na área da padaria. Se todo mundo soubesse fazer isso, né? Se todo mundo soubesse fazer o que vende, quando o padeiro desce o cano, não ficava assim tão no desespero, né? Eu costumo falar assim, que é muito difícil quando você contrata um gerente ou um supervisor que não sabe produzir. Porque quem não sabe produzir, não sabe mandar, né? Não tem como. E dá para ser. O que você me diz, eu ter uma pessoa que faz a supervisão e possa ir para a produção? Sendo gerente, ele pode fazer isso? Pode, pode. Não é ideal que ele faça isso, isso pode acontecer especialmente nas lojas menores, mas não é ideal porque normalmente o gerente ele está no controle, ele está supervisionando, ele está traçando estratégia, ele está pegando o que o dono colocou como meta e fazendo a equipe operacionalizar e aí consertando a rota, fazendo aquilo ali. Mas especialmente em lojas pequenas isso é possível sim. Em lojas menores geralmente quem faz a supervisão é a pessoa da produção, né? Ou você contrata um gerente de loja no geral que depois vai cuidar da produção. Mas ele pode entrar no processo de produção em algumas vezes. Isso não vai acarretar nenhum problema. Não acarreta nenhum problema. E se eu tiver uma pessoa que realmente faz produção e tem algumas funções de controle, é o ideal que ele ainda seja o padeiro ou a confeiteira? Não, se ele já começa a entrar um pouco em outra função, especialmente quando isso acontece já no curso da relação, ele inicia fazendo de um jeito, depois acrescentam outras coisas, aí o ideal é mudar ele de função e aumentar o salário. Entendi. E ele pode ter uma função de padeiro ou confeiteira, que a gente coloca em contrato de trabalho, que ele tem alguns controles a ser feito ou controles básicos podem ser feitos. Por exemplo, hoje um padeiro e confeiteira vai fazer a sua parte de produção, mas ele pode precisar em lojas menores controlar desperdício, fazer cronograma de produção, fazer pedido diário, fazer pedido de estoque. Isso ele pode fazer estando dentro da função ou precisa estar no contrato? É bom que esteja no contrato, especialmente em atenção à análise da convenção coletiva daquela categoria para ver se tem alguma coisa. Eu sei que muitos alunos do Leandro são só padaria, e aí
as padarias, normalmente as convenções de padaria, elas têm uma especificação com salários diferentes por função, algumas descrições, pode ter isso. Se for supermercado, normalmente não tem. Então, basta colocar isso, basta fazer esse contrato desde o início dessa forma, com essas atividades, e o funcionário efetivamente executando, que não vai dar problema. Então, o ideal é que a gente já monte o negócio e já faça a estruturação antes, né? O ideal, sim. É como se você fizesse... É difícil isso acontecer, mas é o ideal, né? Na verdade, não é difícil, não. Todos os meus clientes, a gente faz isso. A gente então... já inicia todas as relações perguntando, falando, olha, o que é que você combinou com o funcionário? Pronto, combinei de fazer isso, isso e isso. A gente coloca exatamente mais todas as regras ali daquela empresa, coloca tudo no papel. Isso é importante por 2 motivos. Primeiro, porque aquele funcionário não vai ficar com aquela sensação de que ele está sendo lesado, de que ele está sendo colocado para fazer múltiplas funções sem receber o salário correto. Então, a famosa frase, não sou pago para isso? A famosa frase, não sou pago para isso, ou essa não é minha função. Essa não é minha função. E quando isso é deixado claro desde o início, você tem essa tranquilidade maior. Não quer dizer que vai ser impossível, viu? Porque tem funcionário, aceitei, mas sei que eu sou escravo. Sempre tem. Mas juridicamente ele não vai poder fazer nada mais além disso. E é importante também, porque no futuro não tem aquela possibilidade dele pedir um adicional de função por acúmulo de função ou pedir um desvio de função. Isso previne totalmente. Porque o que acontece? O ideal é que a gente faça esse trabalho com a doutora, porque a gente precisa organizar e já saber aonde a gente quer chegar quando a gente está montando uma padaria. Mas vai acontecer de você já estar funcionando. E se você já estiver funcionando, a gente tem algumas medidas que a gente pode tomar, né? Por exemplo, eu já tenho alguns funcionários que estão saindo fora desse padrão. O que eu posso fazer para ajeitar tudo isso nesse momento? Essa é uma avaliação que a gente precisa fazer com muito cuidado. Porque, assim, é bom deixar claro que tudo que ele faz desde que ele entrou nunca vai virar acúmulo de função. Nunca. Se ele faz desde que ele entrou. Agora, se você vai acrescentando coisas depois, é interessante que você, claro, não é coisas assim, que sejam esporádicas. Uma vez no mês a pessoa vai lá e tira um lixo. Isso não é acúmulo de função, você não precisa se preocupar com isso. Mas se é uma coisa constante, que acaba acontecendo constantemente, o ideal é que seja realmente adicionado um plus no salário ou modificada a função. Entendi. Então, o ideal é que a gente faça uma reprogramação aí, né? E uma análise do que o seu colaborador já está fazendo e coloque dentro do perfil correto. Ou seja, a gente tem vários controles que precisam ser feitos. Desperdício, pedido de produção e tudo isso. Ver quem está sendo responsável e montar um cronograma a partir disso de quem vai ficar responsável para fazer essas mudanças, né? E precisa analisar o que ele já estava fazendo para não trazer um problema. Exatamente. Até porque se você não coloca aquela pessoa específica como responsável e ela erra, você não tem como responsabilizar ela pelo erro dela. Então, é preciso realmente dar nome aos bois. É dizer, olha, fulano é responsável por isso, ciclano é responsável por aquilo, beltrano é responsável por aquilo, e realmente treinar o funcionário. Você vai, eu sei que você faz esse treinamento, né? E aí você treina esse funcionário. A partir do momento que você treina, aí sim você tem o direito de cobrar. Então, quem não é aluno da Jéssica, que não tem, mas está ouvindo ela falar, e falou, não, agora eu vou começar a fazer isso. Já entenda que você precisa fazer esse treinamento. Porque sem o treinamento e você adiciona uma responsabilidade maior para o funcionário, depois ele não é obrigado a se responsabilizar. A maioria das pessoas fala, a partir de hoje eu quero esse balcão cheio. A partir de hoje eu quero que seja assim, mas nunca ensinou o processo para fazer. Como que eu faço para deixar a minha produção organizada? Como que eu faço para fazer a gestão de produção? Como que eu faço para deixar esse balcão cheio, sendo que está com ruptura todos os dias? Então, isso você precisa saber ensinar. Se você não sabe ensinar e mostrar como deve ser feito, você precisa procurar ajuda, né? Aí que vem todo o trabalho Jéssica, em conjunto. Eu acho que quem está nos ouvindo aí normalmente não sabe nem fazer isso para ensinar. E aí você tem que dar alguma dica agora. Ah, com certeza. Então, assim, hoje no curso que eu tenho, ele ensina o trabalho manual. E a gente faz uma mentoria onde a gente fala de gestão, tá? Então, a gestão eu vou falar direto com o gestor ou com o dono de loja, com o gerente. Para quê? Para que case junto com a produção. Então, Jéssica, eu tenho problema de turnover.
né? Não para a gente não consegue gente que saiba produzir. Eu não tenho padeira, não tenho confeiteira, não tenho salgadeira. Então a gente vai aplicar o curso para que essa pessoa consiga aprender a desenvolver esse trabalho. Quanto tempo demora? A padaria não é de um dia para o outro. Então 3 meses para uma pessoa aprender do zero. Aí vem o conhecimento, mas a gente já precisa estar com tudo organizado, né? Se ela vai ficar responsável, se ela não vai ficar responsável. Por quê? Porque a gente precisa entender a produtividade dela. O que ela vai conseguir produzir naquele dia? Não adianta você chegar e dizer que ela precisa encher o balcão, que ela precisa fazer isso, se ela não sabe produzir, não recebeu ferramenta e nem tem organizado. O ideal é pegar um funcionário, treinar e aí colocar ele nessa atividade para que ele consiga desenvolver. Exatamente. Né? Então, eu acho que é importante sempre as pessoas pensarem sempre em reciclagem de mão de obra. Se você está com um time ali legal naquele momento, nem sempre isso vai ser sólido, nem sempre isso vai continuar vai ser. assim de Principalmente da mesma na parte forma. de padaria, né? Então, vai você mudar tem sempre. que estar treinando as pessoas. Todo tempo, todo tempo. E a gente já tem que entrar com a mentalidade que essas pessoas não vão ficar, tá? Porque as pessoas boas, elas não ficam durante muito tempo, a não ser que você tenha um programa de crescimento muito bom na sua loja, né? Que seja uma loja maior, onde ela possa escalar e subir muitas funções, e você dê essa possibilidade. Agora, se você é uma loja média ou pequena, ela vai chegar num patamar onde ela vai ter, né, outras ofertas de trabalho, onde ela vai ver que ela sabe produzir bem e onde ela vai ver que ela pode ganhar mais. Então, provavelmente, ela vai sair. E quem tem um, não tem nenhum. Então, você sempre tem que ter um treinando, fazendo a mesma coisa o outro. Sempre tem que ter o ajudante. Ah, Jéssica, mas a minha equipe fica inchada. A equipe de padaria é sempre um pouco mais inchada. Porque o custo real de padaria são as pessoas, não são os insumos. E fora que a padaria tem que estar realmente um pouco mais inchada, porque eu vejo você dando seus treinamentos, falando sobre festivais, falando sobre determinadas ações, e nesses momentos você vai precisar puxar mais dessa equipe. Ah, isso que é um fator importante. Eu tenho um dia de produção muito grande num festival. Tá? Eu tenho um festival que eu vou fazer uma produção que está além da capacidade que eu tenho de colaborador. Eu posso puxar um colaborador em um dia para ajudar na produção? Pode, desde que ele tenha treinamento para isso. Entendi. Você não pode colocar uma pessoa que não sabe, mesmo que seja assim de uma forma muito esporádica, você colocar o funcionário para fazer uma atividade para a qual ele não está preparado. Especialmente porque vocês mexem com faca, vocês mexem com forno, com fogo, com óleo, com tudo isso. Então, são atividades que são consideradas perigosas. Então, precisa de treinamento. Se o funcionário não tiver treinamento, não dá para colocar. Entendi. Porque assim, quando você tem um volume maior de produção, é sempre necessário ter uma força-tarefa. Então é importante a gente pensar nisso antes, que se você trabalhar algumas pessoas chaves ali, né, na tua reposição ou em outro setor, você pode, no momento que você tem um volume maior de produção, puxar essa pessoa para te ajudar. Isso. Então vai controlar ali a questão da diarista, né? Ah, eu pego para fazer diária, para fazer pizza, que já não vamos pode, falar sobre né? isso. Aí o que acontece? Se eu tiver um treinado que seja de outro setor, eu posso puxar para fazer isso aí. Desde que não seja uma coisa constante, porque aí vira acúmulo de função. Se for uma coisa constante, se você vai precisar dele toda semana para fazer isso, é acúmulo de função. E tem alguma alternativa para isso? Tem. Aquele diarista que você acabou de falar, você pode contratar, só que, gente, diária em empresa não existe. Isso está na lei de domésticas, está na lei de quem presta serviço em residências. Para finalidade empresarial, não existe. Então, você precisa, para resolver isso, fazer um determinado contrato, que está previsto na CLT desde 2017, chamado contrato intermitente. Então, ele regulamenta esse bico. Você é carteira assinada e tudo, mas você não tem obrigação de ficar pagando funcionário. Você paga quando você convocar. Convoquei para aquele dia, paguei como se nunca mais fosse ver ele. Paga FGTS, recolhe o INSS de um dia que seja. E aí, se você não quiser chamar mais, você não chama. Mas precisou de outra vez que você chamou. Precisei agora de 5 dias para preparar o festival de pizza. Você pode chamar. Tá, e eu chamando ele um dia, eu preciso... Um funcionário normal, eu preciso ter exame admissional, preciso ter, né, todos os EPIs, preciso... Se eu chamar um funcionário um dia, como que fica essa questão? Desse exame, se acontece algo naquele dia, qual é o que eu tenho que tomar de providência com relação a isso? Quando você faz o contrato esse tipo de contrato, você no início você faz uma admissão normal. Você vai, obviamente, observar as características dele. Se ele vai fazer determinada atividade que envolve risco, você tem que treinar.
as empresas, gente, elas são todas obrigadas a fazer um estudo de risco de segurança do trabalho chamado PGR, que tem uma coisa lá dentro chamada LTCAT. E lá tem uma obrigação, sai um roteiro para você cumprir na empresa, de você dar treinamento, de você dar equipamento de segurança. Então, qualquer tipo de funcionário que entrar, mesmo que seja esse intermitente que vai passar um dia, quando da contratação, você precisa fazer esse treinamento. Você precisa ter ciência se aquele cara sabe executar aquilo ali ou não. Não é pegar assim um transeunte e dizer, ó, é um padeiro, pronto. Mas você sabe se é um padeiro mesmo? Não tem um registro de padeiro. Exatamente. Então, você precisa ter certeza de que aquela pessoa, você precisa treinar, você precisa ter certeza de que aquela pessoa sabe fazer. Mas, depois daquilo ali, não precisa você fazer mais absolutamente nada. Ele está pronto para trabalhar todas as vezes. E a mesma obrigação que os outros funcionários da empresa têm de usar equipamento de segurança, ele executando a mesma função, ele vai ter. Então, assim, existem muitas possibilidades da gente fazer esse evento e tá tudo regularizado, né? Até porque vocês precisam e vão precisar dessa força-tarefa. Quando vão executar festivais, que é importantíssimo que pelo menos uma vez na semana você tenha, festivais de padaria, festival de rotisseria. E o quanto mais você tiver organizado, porque na padaria não adianta crescer e depois organizar. Você não consegue crescer se você não organizar. Verdade. Por quê? Porque a gente precisa de mão de obra, são trabalhos manuais e chega a um certo ponto que o físico já não dá mais conta. Você vai precisar de equipamento, você vai precisar ver entrada, vai precisar ver saída para você conseguir aumentar o teu volume de produção e de venda. Se você não fizer isso, a padaria não vai crescer. Então tem gente que está estacionado lá. Eu tenho muita aluna que fala, eu vendo 30, vendo 50 e não consigo sair do lugar. Não vai conseguir se não arrumar os processos. Só vai conseguir se estiver organizado. Aí você vai passar do 100, outra organização. Outros equipamentos, aí você vai para 200, para 300, até um centro de produção para você fazer distribuição. Mais lojas, o ideal é que seja centro de distribuição. Mas para tudo isso a gente precisa deixar organizado antes, né? Mas o que você chama de organizar os processos, para o pessoal entender? Organizar os processos é fazer a gestão de produção. Então, os colaboradores precisam entender o que ele tem que fazer naquele dia e como ele vai fazer. E todos os controles de produção, né? Então, eu preciso ter um cronograma semanal de produção. O colaborador precisa chegar lá sabendo o que ele vai produzir. Então, ele precisa saber se ele vai fazer o enroladinho de salsicha, se ele vai fazer o croissant, o quanto ele tem de cada um. E o mise en place, que são os produtos já picados, os molhos prontos, precisa estar tudo organizado para aumentar a produtividade. Então, assim, quando o funcionário entende o que ele tem que fazer aquele dia, já mostra que o processo começa a se organizar. Se o local está ergonomicamente legal, né, para que ele consiga se movimentar, para que ele esteja confortável no espaço, para fazer uma produtividade melhor. Se os controles estão bem explicados, se você tem uma ficha técnica dos seus produtos, para quê? Para que você possa gerar um custo correto, para que você possa colocar uma margem correta no teu produto, né? Porque a maioria pega o valor do insumo e multiplica por 2, né? Faz Tá aquela só... receita que todo dia é uma receita diferente, né? Não, e daí o cara pegou... come uma pizza, compra aquela pizza daquele jeito, no dia seguinte a pizza tá de outro jeito. Não tem padrão, né? O segredo da padaria é padronização. Então, se você não tem padrão de quantidade, de ingrediente, provavelmente você está levando prejuízo. E se você pega só o valor dos teus insumos e multiplica por 2, é pior, né? Você só está pagando cartão de crédito, imposto e funcionário e não está ganhando absolutamente nada. E o pior, se você é dono de supermercado, tem uma padaria e está fazendo assim, e se você fosse só dono de padaria, você já tinha fechado. Porque as contas não batem, né? E sabe por que você olha lá o teu percentual com relação ao teu supermercado e acha que está dando lucro? Porque está errado o teu custo. Você está fazendo o custo errado. Então, você não sabe real o quanto que é o percentual. Por quê? Porque quando você faz aquela continha de insumos vezes 2 e coloca lá, você acha que está ganhando 100%, você acha que está ganhando 50%, você acha que está ganhando 80%. Se eles e respeitassem a receita, se eles fizessem, mas não estão, né? Daí você coloca lá no teu sistema, meu custo é R$2, eu vendo a 4, tô ganhando 100, tá errado. Né? Aí joga lá a tua margem, teu percentual de venda com relação, você fala assim, nossa, olha a minha padaria, tá dando 50% de lucro. E aí na verdade, o custo tá todo errado. Queima aquela fornada e ele não repassa no custo. Não, ele nem porque sabe, é custo. né? E ele nem sabe. E eu continuo com meu 50% achando que eu tô representando 10% da minha venda total do supermercado. E na verdade, se você fosse só supermercado, você já tinha fechado. E olha, só padaria, né? Já tinha fechado. Quando você faz todo esse treinamento que a Jéssica acabou de falar, você faz tudo isso,
eu já estou me antecipando porque eu sei que o pessoal não cumpre, né? Que aí fica, você sai da loja e depois o pessoal volta a fazer todas as práticas antigas. Como é que você evita que isso aconteça? Tudo que você regulamenta dentro da empresa, tudo que você treina, tudo que você coloca como modo de operacionalizar aquela função, aquela atividade, isso é um direito da empresa. E se é um direito da empresa, é um dever do funcionário. Então, se você só fala para você cobrar depois, você tem como provar que você treinou daquele jeito, que a Jéssica esteve lá? Não tem. Então, vai ficar só conversa de papagaio. Então, o que é que você faz? Ata de treinamento. Você coloca no papel tudo aquilo ali. Transforma em regra e o funcionário tem que cumprir. E aí, se ele descumpre essa ficha técnica, por exemplo, e uma receita dá errado, isso gera um prejuízo para a empresa, o funcionário pode ser responsabilizado. Entendi. Essa forma, acho que é a melhor forma que tem para a gente conseguir iniciar um processo de organização, né? Aí você faz a ficha técnica, você consegue ter essa organização que a doutora está falando, você consegue ter essa ata e você consegue dar as ferramentas e ver que isso está dando retorno. Isso. Por quê? Porque daí você sabe que a receita saiu certa, o balcão está ok, a gente está conseguindo produzir conforme a ferramenta que você deu para ele, né? Conforme o curso que você deu está sendo cobrado corretamente, né? Então a gente está melhorando ruptura, está melhorando os controles, melhorando a questão do treinamento dos colaboradores. E para você que vai montar uma padaria, e a principal pergunta é o que eu devo investir, né? Quais equipamentos eu preciso comprar? Primeiro você tem que saber o que você quer entregar. Então, assim, primeiro você tem que saber o teu mix de produção, para daí você saber o que você vai comprar de balcão, se vai comprar balcão, se é autoatendimento ou se não. E tudo isso depende do produto que você quer produzir. Então, isso aí precisa estar bem definido. Então, isso é uma organização e uma gestão. Ter bem definido o que eu quero fazer, qual produto eu quero entregar, automaticamente vem o treinamento, as atas, então os processos eles vão se interligando, né? Você consegue fazer uma mentoria para uma pessoa, por exemplo, não tem padaria, quer implantar uma padaria e fazer justamente esse estudo com a pessoa e aí, olha, você vai precisar de X de mão de obra, pelo perfil da sua clientela, é melhor você produzir isso, você consegue fazer isso? A gente tem que fazer um plano de negócios, né? Como se você estivesse montando uma empresa do zero. Porque o que acontece? A padaria é um negócio que tem um raciocínio diferente do supermercado, né? Você precisa estudar o seu cliente, mas você precisa entender o que você consegue demandar de produção, porque é manual. E agora me fala, por que ter padaria dentro do mercado? A padaria elite do supermercado, né, gente? A padaria tem o poder de trazer o seu cliente até 3 vezes dentro da sua loja. Pasmem, se você está num lugar onde tem muitas casas, muitos apartamentos, enfim, muitas pessoas morando, ela pode vir de manhã comprar o pãozinho, ela pode vir na hora do almoço comprar um lanche do almoço, de repente está muito corrido, está trabalhando, e ela pode vir no final do dia comprar o pãozinho ou comprar um bolinho, então ela tem o poder de trazer até 3 vezes na sua loja. A padaria brilha aos olhos dos nossos clientes, então ela deixa de ir no vizinho que a padaria não é boa para ir na sua, ou ao contrário, né? Ela deixa de ir na sua loja porque a sua padaria não é boa, porque você não tem e vai na do vizinho, por mais que falte algum produto básico lá, ela ainda prefere ir, por quê? Porque a gente trabalha com as emoções, a gente trabalha com o paladar, com a visão, com o olfato, e são coisas que nos trazem emoções. Então a comida hoje, a gente come com os olhos, que é o que todo mundo conhece, né? Depois é o paladar, a gente cheira, a gente toca. Então aquilo traz um prazer pra gente, né? Estimula muitas coisas que a gente não entende aí, mas é que o corpo fala por nós. Por isso que a gente, mulher, precisa de um docinho, né? Em alguns momentos. A gente, aquela hora, precisa comer um salzinho, porque tá baixando a pressão e tal. Então, assim, isso trabalha com alguns pontos no nosso corpo muito importantes. O que o Omo, o que o Downy não vai fazer por você. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa um sabonete, um shampoo. Um shampoo a gente dá mais valor um pouquinho, né? Mas um sabonete... O bonzinho é melhor do que o shampoo. É, o bonzinho. Então, assim, a gente precisa muito mexer com essas emoções, né? E com as reações do corpo. E a padaria faz isso. É um dos únicos setores. E olha, eu vou dizer uma coisa. A maior parte dos funcionários não é necessariamente ruim. É você que não sabe exigir dele. E você não está conseguindo demonstrar que a sua empresa é organizada, tem procedimento e tem seriedade. Quando você muitas vezes deixa de mostrar isso para o funcionário, ele deixa de confiar que aquele ali é um lugar para ele crescer e se desenvolver. Então,
ele não valoriza realmente aquele emprego. E eu sei que muita gente tem medo de falar, olha, eu vou estabelecer regras, eu vou colocar, aí eu vou engessar, e aí eu vou plastificar, e aí o funcionário vai querer ir embora para outro lugar. Gente, isso é mito, isso é ilusão. O simples fato de você treinar o funcionário para uma atividade diferente do que ele está acostumado a fazer, como a Jéssica falando de implantar esses procedimentos, por si só já vai gerar a resistência. O fato de você colocar no papel não é o que está gerando resistência, é o fato de mudar, é o fato de trazer a mudança de comportamento. Então, invistam nisso, porque depois demitir o funcionário que simplesmente não cumpre o que você precisa que ele cumpra, que é seu direito exigir, pagando tudo ainda, vai dar a sensação para todo mundo que está em volta que o dia que ele quiser ir embora, basta não respeitar você que ele vai ganhar uma gorda indenização. Enquanto, se você tem tudo no papel, tudo bonitinho, se ele deixa de cumprir, você pune. E se ele não volta para o prumo, você pode chegar até uma demissão por justa causa, inclusive nessas coisas. Essa resistência que a doutora falou, ela vai acontecer em todos os momentos. Todo momento que você tirar um funcionário ali do conforto dele, né, da zona de conforto dele, ele vai acontecer. E pode ser pelo mínimo, pode ser por uma mudança de local de mesa, né, como pode ser por uma regra mais grave. Então, assim, uma parte da sua equipe sempre vai mudar. Pode ser que você tenha uma boa retenção de colaboradores, você consiga ter uma equipe engajada, mas uma parte sempre vai rodar. Então, se você tendo esses processos organizados, essa parte que roda, né, já vai entrar com o processo ok. Ela já vai entender que tem que funcionar daquela forma, que aquela empresa funciona. Automaticamente, quem estava vai respeitar, né? Porque o que acontece? Se ele entra naquelas velhas características e naquela forma de trabalhar, mesmo que ele venha de um local onde, de repente, ele já foi educado a trabalhar em algumas regras, ele perde toda essa sensibilidade quando ele entra na sua produção. Por quê? Porque ali a gente não controla desperdício, porque ali não tem problema deixar forma suja, porque ali não tem problema deixar a louça de um dia para o outro, porque ali não tem problema ficar no celular todo o tempo, porque ali pode dar risada alto, que não tem problema, porque ali pode trocar, pode sair do setor, pode ir lá fora, de repente pode fumar quantas vezes quiser. Então, assim, a gente se adapta muito fácil, o que é mais fácil, né? É muito tranquilo, quando é tudo liberado, nossa, a gente se adapta muito fácil. Agora, quando é controlado, você vai acabar tendo uma seleção das pessoas que vão ficar com você. Né? Eu vejo então, se essa pessoas... pessoa entra e tem aquelas regras, alguns até nem vão ficar. Exatamente. Você consegue fazer uma seleção. Naturalmente, pela experiência, na experiência você consegue medir quem não vai ficar. É muito comum eu ouvir as pessoas falando, olha, meu funcionário fulano de tal veio de uma loja grande, então ele já estava acostumado com POP, já estava acostumado com mata, já estava acostumado com tudo isso. Isso é justamente a organização. Isso é justamente a priorização das regras organizadas. Então, isso não é isso que causa resistência. Às vezes o pessoal fala, mas meu padeiro saiu daqui e foi trabalhar mais longe para ganhar menos numa empresa maior. É justamente por isso. Ele vê futuro lá, não vê futuro com você. Você permite tudo. E o funcionário também não é bobo. Com certeza. Principalmente os funcionários mais sérios, que têm mais experiência. Eles querem trabalhar num local que te dê mais segurança. Com certeza. Isso é muito importante. E se você assistiu a gente até aqui, significa que você gostou. Então, deixa seu comentário aí, o que você mais curtiu, o que você aproveitou e não deixa de curtir o vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Curte esse vídeo, compartilha e esperamos vocês nos próximos.